Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. É com grande satisfação que eu dou continuidade a esse material, a nossa playlist, que versa de treinamentos de informações aos trabalhadores de segurança e saúde no trabalho. Esse é o nosso episódio de número 11. Aqui iremos discorrer sobre o seguinte tema: impactos e fatores comportamentais na segurança. Vamos lá. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa deve cumprir com suas obrigatoriedades e garantir a integridade física e psicológica dos seus colaboradores. Pessoal, observe logo de cara aqui nesse material que a gente tem informações imprescindíveis aqui. Então, o Ministério do Trabalho, ela obriga as empresas a garantir a integridade física e mental dos funcionários. Logo, não é um ponto facultativo. A empresa não tem escolha. Ela é obrigada a cumprir com essas obrigatoriedades. Caso isso não ocorra, se houver uma denúncia, ela pode ser penalizada de acordo com o que já está previsto na lei. Já aqui, a gente trouxe alguns fatores humanos relacionados à questão dos acidentes. O comportamento do funcionário interfere diretamente, minha galera, nas condições de ambiente e também em possíveis desastres. E isso é o que chamamos de fatores humanos. Pessoal, o que o texto chama de comportamento já foi chamado de ato inseguro. Esse ato inseguro foi retirado da NR1 em 2009. O ato inseguro para efeito legal e normativo não existe mais, mas a bem da verdade, o ato inseguro é uma ação humana. Ato vem de ação, agir. Eu agi errado. Eu tenho um cinto, eu escolhi não utilizar. Eu tenho um cinto de segurança e eu escolhi fazer o que esse predeiro está fazendo aqui. Observe, ele está em uma estrutura, em um arranque de laje. E observe comigo, o mesmo está usando o cinto, mas de costa para a queda, de costa para o precipício. Observe que ele está colocado com o cinto instalado aqui, mas ele está com o cinto instalado na própria estrutura que não está nem concretada ainda. Observe o colega dele do lado. Então, observe que são comportamentos. Será que a empresa mandou ele fazer isso? Venhamos e convenhamos. Será que a empresa falou, na hora que você for aprumar o arranque, você pode se pendurar para o lado de fora da edificação? Não, galera. Então, o comportamento do funcionário interfere diretamente nas condições de ambiente e também em possíveis desastres. Se esse cara vier cair aqui, é um desastre. Observe que eu não tenho guarda-corpo. Observe aí. Então, essas são as condições. O ambiente é hostil e o funcionário ele corrobora com essa hostilidade ambiental. E isso só pode gerar o que? Desastre. Trouxemos para vocês aqui 3 fatores que pode corroborar ali no risco. Por exemplo, o trabalho, o indivíduo e a organização. Dentro do contexto do trabalho, não proporcionar condições de trabalhos ideais e justas é um fator humano que pode contribuir para o comportamento de risco. É preciso que haja uma correlação entre os esforços físico e mental empregado com a limitação dos trabalhadores no trabalho. Galera, todo mundo tem um limite. Acontece muito de carga horária excessiva, de muito trabalho. Isso o cara fica uma pilha. Não basta ser um bom profissional. Eu tenho que estar com o meu estado mental bom. Eu tenho que ter certeza que eu vou pegar aquela empreitada ali. Temos aqui o indivíduo. Observe os fatores que vão corroborar com o risco. Pessoas trazem junto consigo suas atitudes, comportamentos, hábitos, personalidades pessoais. Esses fatores podem ser tanto positivos
quanto negativos, dependendo de qual atividade será executada. Esses aspectos pessoais são capazes de influenciar na segurança do trabalho de forma significativa. Pessoal, eu preciso ter qual a minha atitude, qual o meu comportamento. Existe vários. O cara que quer todo o tempo todo brincar. O cara que tem todo o tempo mau costume. O cara que todo o tempo quer fazer piada. O cara que todo o tempo quer atender celular, quer futucar o WhatsApp, quer jogar na pule. Isso são fatores do indivíduo. Observe que o trabalho não tem nada a ver com isso. Observe que a organização não tem nada a ver com isso. Coisas minhas, mau costume meu. Isso pode corroborar com os acidentes. Olha só, esses fatores podem ser tanto positivo quanto negativo. Claro que se eu tenho qualidades, se eu sou um cara que eu gosto de ser, eu sou zeloso, se eu sou um cara que eu sou educado com minha chefia, eu respeito o meu líder, então isso é o aspecto positivo. Mas o que a gente vê muito manifesto nas pessoas no dia a dia são os aspectos negativos. Então, as pessoas trazem junto consigo suas atitudes e comportamentos e hábitos, podendo ser mal ou ruim. Se forem mal, provavelmente vão corroborar com o acidente. Temos também o último fator que elencamos aqui para vocês, a organização, galera. Observe que quando a gente fala aqui a organização, eu não estou falando do contexto de organizar, de ordenar. Eu estou falando do contexto de uma instituição, da instituição. Então, durante a concepção dos postos de trabalho, muitos fatores são negligenciados pela organização. Então, eu preciso ter preocupação qual é o padrão de trabalho, né? Qual a cultura de trabalho e segurança daquela organização. Será que aquela organização de fato existe uma cultura de segurança para com os funcionários? Recursos e até mesmo liderança. Será que aquela empresa elege líder para estar ali orientando o colega? Eu estou falando de líder, não é de chefe. Então, a organização ela pode também ter o seu aspecto corroborativo para que afete a capacidade do trabalhador no contexto de comportamento. Eu preciso ter um funcionário que tenha um bom comportamento, mas que para que esse bom comportamento chegue, eu preciso de uma gama de situações, inclusive a própria organização fazer sua parte. E aqui, galera, trouxemos para ti alguns comportamentos de risco. Brincadeira de mau gosto no ambiente de trabalho, desatenção ou ritmo acelerado no trabalho, isso é uma perturbação grande, galera. Ritmo acelerado, pressa, galera. Isso é uma fórmula perigosa. Não utilizar os equipamentos de proteção individual, exercer as funções sem capacitação. Galera, todo trabalhador, quando ele é eleito para executar determinada tarefa, e aquela tarefa exige do mesmo habilidades, é preciso que esse cara passe por um processo de capacitação, beleza? Para se evitar acidente, porque o que vai influenciar no comportamento de risco, muitas vezes, o cara não está apto para aquela função, mas ele se mete a fazer, entendeu? Então, exercer a função sem capacitação pode gerar acidente. E muitas vezes não é nem o funcionário que se mete a fazer, ele é colocado naquilo, que é muitas vezes chamado de desvio de função. Para fechar, pessoal, trouxemos para vocês um pouco de estatística. Por que se preocupar com os fatores humanos? Os fatores de risco humano, já que não é da empresa, por que a gente deve se preocupar? Observe, segundo o HSE, né, que é uma sigla para Health and Safety Executive, é estimado que 80% dos acidentes pode ser atribuído em partes às ações ou mesmo omissões de pessoas, galera. O trabalho tem um impacto na saúde e na segurança de todos que estão envolvidos nele. Por isso é importante torná-lo o mais positivo e seguro possível. Observe que, segundo essa instituição, 80% do acidente ele pode ser atribuído
as ações ou omissões de pessoas. Mas observe que a gente está falando também do fator comportamental. E a gente viu que a organização ela pode interferir no comportamento do trabalhador, que por sua vez pode corroborar no acidente. Então, é muito direto e fácil dizer assim, é questão comportamental do trabalhador. Mas a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, por que que ele se comportou daquela forma? Essa é a pergunta X. O cara se comportou daquela forma porque ele está preocupado com coisas da família. O cara se comportou daquela forma porque já é uma coisa do indivíduo. Olha só. Aí eu tenho um culpado direto pelo aquele acidente. É um comportamento, um comportamento do indivíduo. Agora, se é a questão que alterou o meu comportamento, foi o trabalho. De que forma? Ferramental inadequado. Eu passo estresse, eu tenho trabalho, eu tenho que exercer muita força, eu me machuco para atingir aquele objetivo, porque eu não tenho a ferramenta certa, o trabalho. Então, por que eu me comportei mal? Por causa do trabalho. A falta de material humano, a falta de recursos materiais pode me gerar um acidente. Observe que nessa segunda parte, o trabalhador não é culpado pelo acidente direto, é um culpado indireto. Houve fatores que me levou ao mau comportamento. É diferente. Né? E a questão da organização, quando ela não se preocupa na estrutura. Né? Não existe uma cultura de segurança. Não existe um líder para estar dando a voz ali em uma determinada situação do grupo. Então observe que esses fatores, observe que essa estatística ela está em cima dos atributos, né, do vacilo do funcionário. Eu espero que você tenha gostado. É um esforço da SegVita para trazer informação simplificada, de qualidade para você, para te ajudar nos seus estudos, para te ajudar a evitar acidentes. Então deixe seu like, deixe seu comentário. Estamos sempre com você, beleza? SegVita, segurança, vida e trabalho.